Meu nome é Danilo Andrade, eu sou bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pela UFPB. Eu comecei a estudar Biologia em 2008 e junto a isso eu comecei a pintar num centro de artes. Nesse centro eu conheci um professor de pintura que se chamava Pádua Lucena e desde então Pádua me influenciou muito assim, na parte de História da Arte. E eu comecei também a estudar História da Arte junto com a Biologia. Isso me influenciou muito para o que eu queria pintar. E eu comecei a ver novas possibilidades que eu poderia produzir assim diante de uma tela. Conversando com o pessoal lá do Centro de Artes sobre pintura e para onde que a pintura estava caminhando, a gente entrava em alguns debates, por exemplo, que a representação do que o pintor queria fazer não era necessariamente o que estava diante dele. E que existiam várias formas de se demonstrar o que era uma realidade para o pintor. Então, o meu trabalho hoje com arte abstrata está relacionado à psicologia do Rorschach, que ele entra até um pouco da psicanálise, a percepção visual dentro da neurociência e também a psicologia evolutiva do Jung. Quando se observa uma arte abstrata, existe uma ativação do cérebro de uma região específica chamada córtex motor. E esse córtex motor é uma área responsável por registrar o movimento. Então, quando as pessoas observam a arte abstrata, elas movimentam, de certa forma, a mente delas e movimentam também o olhar. Isso promove um efeito de movimento ocular. No final das contas, as pessoas acabam identificando imagens. E é nessa multiplicidade de imagens que eu trabalho. Na verdade, Moveu tem um significado enorme, que no final das contas significa arte. Então eu comecei a assinar minhas telas como Moveu. Na exposição passada que eu fiz, eu me lembro de um rapaz, um senhor que ele tinha uns 45 anos, que ele olhou uma tela, aí ele ficou parado pensando. Aí ele falou assim: cara, eu me lembrei de uma cena quando eu tinha 5 anos e eu ganhei um peão colorido da minha mãe. Aí o cara começou a chorar na exposição. Aí foi nesse momento que eu fiz, caramba, isso funciona. Em setembro desse ano, teve 3 eventos importantes que eu participei. Um deles foi um concurso de artes visuais chamado Talenten, em Nova York, que eu fiquei em 6º lugar. Participei também, fiz uma apresentação no Instituto de Arte Contemporânea, de Bruno Madinho, no Ilhotim. E também participei aqui em João Pessoa num evento chamado Paralelo 22, em que tinha 22 artistas pintando simultaneamente. Meu nome é Danilo Moveu, eu sou neurobiólogo, pesquisador em neuroestética e artista plástico, neoexpressionista abstrato.